Olá, seja bem-vindo ao canal Dados Curiosos. Neste vídeo comparativo mostraremos quanto tempo você sobreviveria sem determinados órgãos. Aviso legal, essa é apenas uma narrativa ficcional de comparação, baseado em fontes relevantes e discussões da comunidade. 70 anos. Sem um pulmão. Sabia? O Papa Francisco viveu sem um pulmão desde que era adolescente? 69 anos. Sem um rim. Muitas pessoas vivem com apenas um rim, mas aumenta o risco de pressão arterial elevada. 68 anos. Sem útero. Sem útero, as mulheres não podem dar à luz, mas não é necessário para a sobrevivência. 65 anos. Sem nariz. Sabia? Aritmia congênita é uma condição muito rara em que nascemos sem nariz. 60 anos. Sem tonsila. Estudos sugerem que as tonsilectomias podem ter riscos para a saúde a longo prazo. 55 anos. Sem intestino grosso. Você sabia que é possível viver sem o seu intestino grosso? Embora a digestão é mais difícil. 50 anos. Sem ovários. Remoção dos ovários de uma mulher pode aumentar a possibilidade de cancro e doenças cardíacas. 10 anos. Sem esôfago. Sem o esôfago, é muito mais difícil de transportar comida para o estômago. 7 anos. Sem baço. Você pode sobreviver sem um baço, só que pode aumentar a chance do paciente contrair infecções graves. 6 anos. Sem pâncreas. Décadas atrás, questões sérias com o pâncreas foram quase sempre fatais. 5 anos. Sem estômago. As pessoas podem ter o seu estômago removido para evitar câncer. 4,7 anos. Sem uretra. Tal como a bexiga, a uretra é necessária para urinar corretamente. 4,3 anos. Sem intestino delgado. Sem o intestino delgado, o corpo tem dificuldade de absorver os nutrientes dos alimentos. 4 anos. Sem a bexiga. Há muitas maneiras da urina ser armazenada e expelida após a remoção da bexiga. 3 anos. Medula óssea. Sem medula óssea, o corpo não pode produzir glóbulos brancos para combater infecções. 2 anos. Sem timo. As crianças vivem menos sem um timo, mas os adultos podem viver um pouco mais. 2 anos. Sem tireoide. A tireoide controla hormônios essenciais para as células e para o funcionamento do corpo. 3 semanas. Sem ureteres. Sem ureteres, a urina não pode passar do rins para a bexiga. 3 semanas. Sem reto. O reto liga o cólon para o ânus, sem isso não podemos defecar. 3 semanas. Sem ânus. Anomalia no retal é uma rara condição em que os seres humanos nascem sem ânus. 2 semanas. Sem ambos os rins. Sem ambos os rins, o corpo se enche de uma fatal quantidade de resíduos tóxicos. 1 semana. Sem mesentério. O mesentério detém os intestinos no lugar, sem que eles colapsem. 3 dias. Sem boca. Sem bocas, humanos não podem comer, beber ou obter qualquer nutrientes para sobreviver. 2 dias. Sem fígado. O fígado é o segundo maior órgão no corpo, e ajuda na digestão dos alimentos. 36 horas. Sem glândula adrenal. Como os rins, pelo menos uma glândula adrenal é necessária para sobreviver. 24 horas. Sem hipotálamo.
O hipotálamo é responsável pela manutenção e equilíbrio interno do seu corpo. 22 horas. Sem glândula pituitária. A glândula pituitária regula os hormônios, que são essencial para todos os sistemas corporais. 12 minutos. Sem músculo esquelético. Nossos músculos não seriam capazes de se mover, e nosso coração iria parar de bater. 10 minutos. Sem coração. Se o seu coração parar de bater, nenhum sangue é bombeado matando as células e você. 8 minutos. Sem ossos. Sem ossos, os nossos corpos não têm estrutura, portanto não poderia funcionar. 7 minutos. Sem brônquios. Os brônquios são fundamentais para o sistema respiratório, sem eles não podemos respirar. 6 minutos. Sem cérebro. Sem cérebro, os seres humanos não podem formar as mais básicas funções como a respiração. 5 minutos. Sem ambos os pulmões. Os seres humanos podem viver sem um pulmão, mas não ambos, a falta de oxigênio mata o cérebro. 4 minutos. Sem diafragma. Todos os mamíferos têm diafragma, nenhum mamífero pode sobreviver sem um. 3 minutos. Sem laringe. Sem uma laringe, o ar não pode passar para seus pulmões. 3 minutos. Sem traqueia. Assim como a laringe, a traqueia é uma parte fundamental das nossas vias aéreas que transportam oxigênio para os pulmões. 1 minuto. Sem vasos sanguíneos. Sem vasos sanguíneos o coração falha, pois não há oxigênio fornecido ao corpo. 30 segundos. Sem pele. O corpo humano sem a pele causa perda de fluido, hipotermia e infecções fatais. 1 segundo. Sem órgãos. É claro, o nosso corpo não seria corpo, portanto não estaríamos vivos. Então galera, gostou do vídeo? Deixe seu like, e se inscreva no canal para mais vídeos curiosos como este.